Oi gente, bom dia, boa tarde, boa noite, de acordo com o horário que você está assistindo esse vídeo. E esse vídeo hoje ele é direcionado para a prova escrita do mestrado. Estou falando aqui mais em especial do mestrado em História da Universidade Federal de Juiz de Fora, porém essa dica serve para as mais variadas provas que podem ter em outras seleções também. No caso aqui de Juiz de Fora já está quase nos dias da prova, então tá bem pertinho. Mas vamos pegar umas dicas gerais, assim, para a preparação da prova ao longo do tempo, para quem está vendo esse vídeo posteriormente, e pensar também agora nessa reta final, o que pode ser feito para estar dando um up, assim, nos estudos e garantir um bom desempenho no processo seletivo. Quando eu fiz a minha prova na minha seleção de mestrado, que aconteceu no ano de 2021, foi online, a prova foi remota por conta da pandemia. Então foi feita pelo Google Classroom. Esse ano, pelo menos aqui em Juiz de Fora, a prova vai acontecer presencialmente, aqui no campus, no ICH, né, no campus de Ciências Humanas. E eu recomendo você que está vendo esse vídeo depois, acompanhar sempre o edital do seu processo seletivo para ver certinho o local, o horário da prova, para incorporar isso ali no seu planejamento, no seu cronograma de estudos, no seu cronograma de leitura, e também para estar preparando da melhor forma para o dia da prova. Então, geralmente, a bibliografia para a prova, ou seja, os textos base para a prova, eles são divulgados juntamente com o edital. Então, o que eu recomendo, né, o mais básico de tudo, é assim que você enviar seu projeto, que você entregar o seu projeto, já começar a ler e fechar os textos. Porque para esperar sair o resultado do projeto, para esperar ver se seu projeto foi aprovado, para depois começar a estudar para a prova escrita, geralmente o tempo é muito curto e aí nisso você acaba saindo prejudicado. Então eu recomendo já começar a estudar com antecedência. Então você já pega os textos base, a bibliografia, faz download, procura os PDFs, o que não encontrar o PDF, aproveita que ele vai ter um tempinho para você estar tentando encontrar. Alguns lugares costumam até mesmo disponibilizar uma pasta com os arquivos da bibliografia, como foi feito esse ano aqui no processo seletivo. Então, primeira coisa, fique atento a isso, mantenha aí uma organização da bibliografia. A próxima etapa, né, a leitura, fazer uma leitura atenciosa dos textos, tentar entender os conceitos principais, as linhas de estudo dos autores. Se for algum autor ou autora ali que você não conhece, que nunca leu, tenta se informar um pouco sobre quem é aquela pessoa, o que aquela pessoa estuda, qual o período de produção daquele texto ou de outras obras daquela pessoa, que vai ajudar você bastante a se situar no contexto da escrita. Então faça uma leitura cuidadosa, segundo os seus métodos, se você prefere no computador, se prefere impresso, faça essa leitura. No meu caso, o que eu fiz e que me ajudou muito foi mesmo a leitura detalhada, e ao longo da leitura eu fazia fichamentos no meu caderno. O caderno que eu usei para estudar, para a seleção, não está aqui comigo hoje, mas durante as disciplinas aqui do mestrado eu faço o mesmo tipo de fichamento que eu fiz quando foi para estudar para o processo seletivo. É um esquema de estudo assim que eu já venho trazendo desde a graduação. Então, geralmente eu uso canetas coloridas e vou anotando, né? Eu vou anotando tópicos, pontos, parágrafos, setas. Vou anotando todas aquelas percepções e informações presentes nos textos, né? E aí, depois disso, depois da leitura e dessas anotações sobre o texto, uma coisa que me ajudou muito foi estar sintetizando os textos, né, bibliografia, em pequenas fichas. Eu nunca tinha usado essas fichinhas antes e foi ótimo. Eu estou usando ela até alguns textos do mestrado agora. Ou seja, né, eu pegava uma ou duas fichinhas, dependendo do tamanho do texto, e tentava sintetizar em tópicos os pontos principais que envolviam aquele assunto, que envolviam as percepções daquele autor, daquela autora, porque pra gente guardar tudo que tá no texto é muita coisa, a gente não guarda, e também para estar lembrando disso na hora da prova, o limite de espaço que vai ter pra prova. Então eu achei esse, pra mim, meu, como método de estudos assim, uma boa opção, organizar em uma ou duas fichas no máximo os pontos centrais
que aquele autor ou autora aborda. Porque assim eu consigo ter uma ideia geral de qual que é o assunto principal que está sendo discutido, que está sendo desenvolvido ali naquele texto. E depois, gente, depois que eu fiz as anotações no caderno, fiz as fichinhas de todos os textos, eu busquei analisar e compreender como que esses textos se relacionavam entre si, porque de certa forma eles se relacionam sim, e fiz um grande texto digitado no computador, como se fosse um pequeno, falei grande, pequeno, né? Como se fosse um pequeno artigo, uma pequena discussão bibliográfica, onde eu busquei relacionar as ideias desses autores, porque assim percebendo em que ponto eles se aproximam, em que ponto eles se distanciam, e rompendo também essas ideias de dualidade. Então foi uma estratégia que me ajudou muito, porque assim, na hora que eu cheguei na prova mesmo para fazer, havia lá uma questão para ser respondida, e acabava que essa questão ela seria respondida a partir de um diálogo feito entre esses autores. Então esse texto maior que eu fiz ajudou muito, porque chegando ali, eu já tinha em mente, mais ou menos, o que estava sendo discutido, como que essas ideias se conectavam. E as fichinhas também me ajudaram muito, né? Não tem consulta na hora, mas fazendo as fichinhas, eu guardei a ideia principal de cada texto. E isso foi vindo ali na cabeça durante a prova. Então eu acredito assim que são dicas muito importantes. Pelo menos pra mim funciona muito, eu tô compartilhando com vocês que pode ser útil pra vocês também. E assim, agora no caso da FJF, que tem poucos dias até a prova, dá tempo ainda de estar fazendo uma revisão, né? Esperamos que vocês já estejam com os textos lidos. E se você vai fazer alguma seleção daqui pra frente, leva isso em consideração também, que pode ajudar ali nos estudos. Então eu desejo para vocês uma ótima prova, vão com calma, vão com paciência. Se você não é da cidade onde está sendo realizado o processo seletivo, já pesquisa todas as formas de chegar no lugar, vai com bastante antecedência, faz um levantamento ali do que você precisa, da questão do tempo. E isso serve assim para todos os lugares que você pretende prestar um processo. Essas dicas também podem servir para prova de graduação, para estudos em geral, então eu acho interessante. E se você que está acompanhando esse vídeo, que assistiu até aqui, tem outra forma de estudo que para você funciona, tem algumas dicas para estar compartilhando para quem vai fazer uma prova dessa, deixa aqui nos comentários, conta pra gente, dá a sua opinião, se você vai fazer o processo seletivo, conta onde, como que vai ser isso que você está participando. E eu desejo uma ótima prova. Em breve eu venho aqui trazer algumas dicas para a prova de idiomas, né? A prova de proficiência de língua estrangeira. Então, pessoal, é isso. Beijos e até o próximo vídeo.